Então sejam todos, todas e todas bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos iniciando hoje a segunda jornada de formação, né, da proposta de mandatos 3Cs, mandatos coletivos, conectados e compartilhados. Nós iniciamos essa jornada em fevereiro desse ano, tivemos uma primeira jornada de formação no final do mês de março sobre esses 3 eixos, né? A importância dos mandatos conectados, então, um diálogo com o campo da comunicação. Naquela oportunidade, a Juliana, uma menina que veio trazer muito de ferramentas, uma coisa muito prática, principalmente sobre redes sociais, especialmente Instagram. Um outro tema sobre mandatos coletivos, nós tivemos lá a presença de uma das vereadoras do mandato coletivo, do mandata, né, coletivo do PSOL aqui de Florianópolis, e também tivemos um debate sobre as mudanças, transformações no campo da política, do comportamento político, o professor Julian Borba, professor PhD em ciência política, foi meu orientador, inclusive, no doutorado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele estuda e coordena uma das mesas de pesquisa dessa área, tanto na ANPOX, Associação de Sociologia, quanto na Associação de Cientista Político no Brasil. Então, essa é depois disso, Altamir, nós tivemos aqui três encontros anteriores a essa jornada e depois mais 10. Foram 13 rodas de conversa. Nós passamos por diversos temas. Quinzenalmente, esse coletivo se reúne, trata de um tema, e junto com essa roda de conversa, a gente fez uma rodada de apresentação das experiências. Então, todos os coletivos que estão aqui, né, falta ainda um para fechar esse ciclo, todos eles já apresentaram a sua experiência. Nós gravamos, vamos transcrever e melhorar isso agora no segundo semestre, nós vamos seguir até o final do ano, e queremos concluir essa jornada de um ano de encontros, dessa rede de mandatos, e publicar a nossa experiência no final do ano. Tá? Então, agora nós estamos iniciando essa segunda jornada de formação. Convidamos aqui nosso companheiro Altamiro Borges, o Miro, né, para começar a abrir esse primeiro dia da jornada de formação. Depois nós vamos ter amanhã a deputada estadual de São Paulo, a Márcia Lia, né, sobre os mandatos, os conselhos, tem uma experiência muito interessante sobre os conselhos de mandato. Na quarta-feira, um companheiro da Argentina vai trazer um pouco sobre os outros modelos de sistema. Ele já foi vereador na província de Córdoba, e como é que funciona em outros países. Nós estamos muito acostumados com o nosso sistema político e achamos que o nosso sistema é normal. Na verdade, o nosso é um sistema anormal dentro dos modelos de sistemas políticos no mundo. Então, trazer essas outras experiências é interessante. E quarta-feira da semana que vem, nós vamos encerrar com um colega também do doutorado aqui da UFSC sobre o que é que o comportamento político dos eleitores influencia na mudança das instituições e o que é que as mudanças institucionais influenciam no comportamento dos eleitores. Esse é um debate bem interessante, e ele acompanha esse debate no Brasil e na América Latina já há uns 10 anos. E é vizinho da Regina aí de Maringá. Ele é funcionário da UEM e professor da Cesumar. Então, tem muito bom estudo sobre isso. Então, apresentando essa jornada aqui, dizer que é uma satisfação, a gente já percorreu um bom caminho juntos aqui, é um espaço de aprendizagem coletiva, né, porque a gente fala muito de aprendizagem coletiva, mas vivenciar isso na prática é uma alegria, assim, uma satisfação, né, a gente aprender junto, que é uma coisa linda. Então, eu acho que é uma experiência muito significativa, né? E a gente tem buscado também, dentro dos desafios colocados aqui como os temas, buscado, assim, pessoas que, na nossa avaliação, têm muito que contribuir, estão na ponta disso, e uma dessas figuras, para mim, é o Miro. O Miro é daquela geração de jornalistas no Brasil, né,
da luta contra a ditadura, da esquerda, dos movimentos dos anos 70, 60, 70, né, 70 principalmente, da resistência que vem, né, que são um pilar da história do Brasil, né? Eu acho que esse trabalho todo de disputa política e ideológica que a categoria de jornalistas teve um papel no combate à ditadura, né, na resistência fundamental. E o Miro vem dessa geração, portanto, é daqueles jornalistas que a gente tem orgulho de citá-los como jornalista. Hoje em dia, nem todos a gente tem, né? Tem um pouco mais de... E, em segundo lugar, ainda nos anos 90, o Miro, para mim, foi o pioneiro, porque foi o primeiro blog né, dentro da mídia digital de esquerda, mídia alternativa que se fala hoje, né? Eu conheci isso e comecei a ver gente esquerda fazendo blog e fazendo mídia digital, e para mim a marca disso começa com o blog do Miro, né? Ele pode contar um pouco dessa experiência também para nós. Então ele é pioneiro nesse processo da mídia digital alternativa de esquerda, e também na construção do Instituto Barão do Itararé, né, que é um centro de estudos da mídia alternativa, que tem uma contribuição muito importante também, que reúne muitos intelectuais, militantes, que teve uma participação ativa aí nas conferências nacionais de comunicação, né, popular e tal. Então, o Miro é uma memória viva dessa história, né, da comunicação de esquerda, né, e dessa militância dos jornalistas no Brasil. Então, Miro, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é uma grande satisfação, né? E além de tudo, o Miro é uma figuraça, né? Grande figura, uma satisfação em tê-lo conhecido pessoalmente também. Espero que a gente volte a se encontrar o mais breve possível, assim que essa loucura aí dê uma diminuída e a gente possa marcar outros eventos presenciais. Então, meu querido, seja bem-vindo e fique muito à vontade aqui para conversar com a gente, trazer um pouco da sua experiência e a sua análise também sobre os desafios da imprensa, da mídia alternativa de esquerda e o combate ao nazifascismo digital que nós estamos, né, buscando essa resistência e esse combate aqui. Muito obrigado, fique à vontade. Primeiro, agradecer o convite. Esse figuraço deve ser coisa para cachaceiro. Cachaceiro fala assim, é uma figuraça, encheu a cara junto, é uma figuraça. Grande cachaça. Foi lá em Itajaí, não foi? Falou da última vez? Itajaí. Você sabe tudo de cachaça. E o Gabriel é produtor de cachaça. Então, eita, então a gente precisa marcar um encontro. Precisa marcar um encontro em breve. É evidente que só eu bebi, você não bebeu, eu lembro perfeitamente, foi só chá. Só eu que bebi. Prazerzão, obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Queria já de cara parabenizar a iniciativa, essa iniciativa de vocês, essa articulação de vocês, né, esse 3C, coletivos, compartilhados e conectados. Baita sacada, como troca de ideias, como, né, uma coisa de compartilhamento mesmo, de ação conjunta e ação vinculada à questão das redes, conectada e tal. Então, uma baita sacada. Então, já de cara, parabenizar, né? E agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Eu vou apresentar aqui algumas ideias para debate, para reflexão. Vou fazer provocações, né? Provocações, já que o tema proposto é um tema bastante complexo, não é fácil de resolver, né? Então, vou apresentar algumas ideias, mas queria ouvi-los, né? Queria, de fato, ouvi-las e ouvi-los, né? Falou mais ou menos quanto tempo, só para eu também me coordenar aqui? Eu acho que uns 40 minutos, tá, né? Mas se tu já vai interagindo agora, a gente tem até as 9, tá? Tá, eu vou tentar falar em menos, aí eu vou pedir um favor para você, quando der 20 minutos, você já me avisar. Tá. Pode ser? Só para eu me... Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que eu pus no papel. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. São Miguel do Oeste, onde tem uma faculdade de cooperativada, não é isso? Tem uma cooperativa do MST em São Miguel do Oeste. Mas tem uma escola? Uma escola do MST?
eu acho que um Instituto Federal em Abelardo Luz, que também é na região, é na mesma região. Eu tive uma vez num debate pelo MST nesse lugar, né, em São Miguel do Oeste. Até ganhei uma cuiazinha, que eu não estou encontrando aqui, a cuiazinha com o emblema lá do local. Não, legal. Então vamos lá, voltando. Era curiosidade mesmo. Então, o tema proposto é esse: mídias alternativas e enfrentamento ao nazifascismo virtual. Dá uns pitacos aqui para abrir o debate, para instigar o debate, né? Volto a dizer, é um tema bastante complexo, eu vou mais provocar. Vou começar ao invés de pegar mídias alternativas, eu vou começar pelo chamado nazifascismo. Eu acho que nós estamos vivendo no mundo uma onda neofascista, né? Essa onda, às vezes a gente pensa que é só o Brasil que tem esse porra desse Bolsonaro, mas não, é no mundo, né? Você tem Donald Trump nos Estados Unidos, que foi expressão disso, foi inclusive liderança desse processo. Você tem no Reino Unido Boris Johnson, que é muito vinculado a essa ideia, né, preconceituosa, ódio e tal. Você teve na Itália um cara que foi importantíssimo nessa discussão, inclusive, de neofascismo e redes sociais, que é o Salvini, né, liderança do Partido Fascista Italiano. Você tem o Partido Fascista da Alemanha, que está crescendo muito, com muita presença nas Forças Armadas, nas polícias militares, né? Você tem Hungria, você tem Polônia, você tem a Le Penzinha na França, que pode ganhar a eleição na França, né? Então você vive uma onda neofascista no mundo, né? Às vezes a gente pensa que é um processo no Brasil, né? Me parece que é um fenômeno mundial, né? Quais as razões, então, de ser esse fenômeno mundial? Eu acho que são várias, eu gostaria de listar aqui algumas. Uma primeira, que vários estudos têm apontado, né, esse livro Por que as Democracias Morrem, editado por 2 jornalistas liberais estadunidenses, trabalha muito essa questão. Outros livros têm esse livro aqui, que vale a pena ser lido, Como Funciona o Fascismo, né, do Jensen Stanley, tem trabalhado muito essa questão, né? Quais são, então, as razões desse fenômeno? Um primeiro fator, no meu entendimento, a partir dessas leituras, é que o capitalismo está emburacado, ele está em crise há muito tempo. As taxas de crescimento são muito pequenas, né? Isso antes da pandemia, né? As taxas de crescimento são muito pequenas, o desemprego é violentíssimo, o processo de quebradeira de empresas é violentíssimo, o processo de desregulamentação, de precarização do trabalho, de uberização é acelerado. Então, o capitalismo está vivendo essa crise. Essa crise vem desde... Né, a gente fala muito na crise do final da década passada, 2008, 2009, mas essa crise é anterior, ela vem de muito antes, né? O capitalismo está vivendo uma fase de uma crise prolongada, não é uma simples crise cíclica, dessas que ocorre de 10 em 10, 12 em 12 anos. É uma crise prolongada, é uma crise estrutural, uma crise sistêmica. E o capitalismo, diante dessa crise, inclusive da crise da queda da taxa média de lucro, o capitalismo resolveu aplicar a sua receita, né? E a receita foi o que se convencionou chamar nos anos 80, no final dos anos 80, de neoliberalismo, ou consenso de Washington, né? Esse neoliberalismo tem basicamente 3 grandes eixos, no meu entendimento, que eu costumo brincar que são os 3 Ds. Desmonte do Estado, desmonte do trabalho e desmonte da nação dependente, das nações periféricas, das nações centrais. Ao contrário, se reforça ainda mais o protecionismo, mas pedem, façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Pedem para as nações periféricas desmontarem a nação. Então, esse foi o remédio que o capitalismo encontrou para resolver sua crise. Ao mesmo tempo, esse remédio foi aplicado de outra forma no mundo do trabalho, num intenso processo de reestruturação produtiva, de substituição do taylorismo pelo toyotismo, de novas tecnologias de automação microeletrônica, de informática, né, de robótica, né, no mundo do trabalho. Tudo com o objetivo de estancar a crise. Só que o que o neoliberalismo fez, e esse livro, Como Funciona o Fascismo, ajuda bastante a entender isso, e outros livros também, né? O neoliberalismo aguçou as contradições ao invés de resolver. Ele agravou, ele gerou maiores degradações no sistema capitalista.
E isso acabou dando margem à onda neofascista. O neofascismo se aproveitou dessa crise, dessa degradação do sistema capitalista. E ele vai se aproveitando em determinados temas, né? Então, por exemplo, um Boris Johnson ou um Trump, eles se pegam no tema migração. Então, o capitalismo aguçou tantas contradições que você vai ter na Ásia, pessoas que, para sobreviver, têm que sair do país, têm que migrar, têm que procurar alternativas, têm que ter perspectiva. Né? Só que, ao sair do seu país, entra em conflito com os trabalhadores do país central. E aí, eu não gosto do termo populismo de direita, né? Esse ultrafascismo se aproveita da crise migratória. É aí que Trump ganhou a eleição. Trump ganhou a eleição com a promessa do muro no México, com a promessa de extirpar o trabalhador imigrante, a partir das crianças, inclusive. E essa promessa não pegou a burguesia, serviu para a burguesia, mas gotejou no meio do trabalhador. Não é para menos que o discurso de posse do Trump começa fazendo um agradecimento à classe operária dos Estados Unidos. Olha que maluquice. Foi com esse discurso anti-imigração, né, de fechar fronteiras, que o Boris Johnson conseguiu se projetar no Brexit, no Reino Unido, fora da Europa, e conseguiu virar primeiro-ministro. Foi com esse discurso que o Salvini quase ganhou a eleição na Itália, foi com esse discurso que o Orbán, né, todos esses, né, chegaram ao poder, discurso anti-migratório. No Brasil, o Bolsonaro não chega ao poder com um discurso anti-migratório, até porque esse não é um fenômeno forte no Brasil. No Brasil, ele chega ao poder com base em um outro discurso que ganhou muita força nesse período, que é o discurso da segurança pública, contra a violência, arminha, que também é uma deterioração dessa crise do sistema capitalista, da falta de perspectiva para a juventude, da miséria, né, do desespero social. Né? Então, essa, no meu entender, é uma das razões dessa onda neofascista no mundo. Né? O neofascismo cresce no estrago causado pelo neoliberalismo, né? Pelas aberrações produzidas pelo neoliberalismo. Outro fator que o neofascismo cresce é que as instituições, todas elas, na minha opinião, né, sejam as instituições do Estado, poder político, sejam as instituições do poder da sociedade civil, todas elas entraram em crise, porque não conseguiram dar resposta a esse agravamento, a esse agravamento das condições sociais, desemprego, miséria, não conseguiram dar resposta. As instituições, ao contrário, se atrofiaram. Né? A democracia acabou virando uma democracia dos ricos. Né? O poder ficou muito fechado. Né? Daí a importância de mandatos coletivos, compartilhados, conectados. Né? O poder ficou muito fechado. E aí o neofascismo ganhou fazendo um discurso falso, cínico do outsider, do fora do sistema, do anti-establishment. Fazendo um discurso radical. Ganhou com esse discurso. É isso que elegeu o Trump. É isso que elegeu o Bolsonaro. É o discurso anti-instituição. E quando eu estou falando em instituição, volto a dizer, não são só as instituições, não são só, como diria o Gramsci, só as instituições de hegemonia do poder político, não, são da sociedade civil. Né? Crise no movimento sindical, por exemplo. Crise nos movimentos sociais, dificuldade de ação. Então, o neofascismo ele cresce com o cinismo do outsider. Né? É um sujeito como Bolsonaro, um sujeito que, como milico, foi um péssimo milico, segundo o Geisel. Tentou um atentado terrorista em adutoras em quartéis no Rio de Janeiro, ficou preso 15 dias, só não foi expulso da corporação para não manchar a imagem da corporação, foi ajeitado. Como político, foi 28 anos de mandato de baixo clero, de robinho tipo rachadinha, não é isso? De baixo clero, né? Colocando toda a família, né? Até as pulgas da família Bolsonaro estão metidas na política, está todo mundo na política. Né? Pois bem, ele ganha a eleição com um discurso de outsider, de negação da política. Tal é a crise das instituições. Então, acho que esse é um outro fator do crescimento do neofascismo no mundo. E um outro fator, são muitos, eu estou só citando esses três, foram as próprias dificuldades das forças de esquerda, sociais-democratas, reformistas, né? As próprias dificuldades que essas forças tiveram para politizar a sociedade, para
fazer a pedagogia do oprimido, para fazer a disputa de hegemonia na sociedade. Nisso inclui, inclusive, a pouca atenção para o debate sobre meios de comunicação, regulação democrática de comunicação, investimento em rádios comunitárias, em TVs comunitárias, ou seja, em multiplicação de vozes. As forças de esquerda, às vezes, até administram bem, fazem belas políticas sociais, mas a conscientização é muito baixa. De pessoas agraciadas com políticas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Cisterna, Luz para Todos, vota na extrema-direita. Porque não tem consciência. Não tem consciência. Acaba sendo vítima da ação da mídia, da ação de pastores evangélicos, entre aspas, e aí eu não estou discutindo religião, estou discutindo mercadores da fé, que é outra coisa. Então, a esquerda teve muita dificuldade para fazer a pedagogia do oprimido, para desenvolver consciência social. Então, faz até bons mandatos, administrativamente até bem competente, faz belas políticas sociais, mas não consegue desenvolver consciência. Isso ocorreu no mundo, isso ocorreu no Brasil, nos governos Lula e Dilma, no meu entender, isso continua ocorrendo em administrações populares no Brasil inteiro, em governos estaduais e prefeituras. Eu acho que isso tudo, no meu entender, dá brecha para o crescimento dessa onda nazifascista, o neofascista no mundo. Esse crescimento, segundo ponto que eu gostaria de abordar, esse crescimento não se dá pelos métodos conhecidos no passado de intervenção militar, os mariners dos Estados Unidos, se dá por processos muito mais complexos de disputa na sociedade civil. Se dá porque alguns autores, tem um belíssimo livro editado pela Expressão Popular, chamado Guerra Híbrida, por alguns autores tem chamado de guerra híbrida, se dá com novas formas. Então, ele é articulado mundialmente, daí a importância de uma figura tipo Steve Bannon, ou a Central Conservadora, que agora está sendo organizada aqui no Brasil pelo embaixador do hambúrguer, o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Então, é uma ação articulada mundialmente, é uma ação que trabalha com vários instrumentos de disputa de hegemonia na sociedade. Por exemplo, um instrumento fundamental passa a ser a judicialização da política, vinculado direto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a lawfare, é isso? Essa guerra judicial, estimula conflitos, e o papel das redes sociais. Aí nós começamos a entrar na questão do virtual, das mídias, da questão das mídias, papel das redes sociais. A ultradireita, terceiro aspecto que eu gostaria de levantar, a ultradireita saiu na frente nessa articulação das redes sociais, nesse processo de guerra híbrida. Ela saiu na frente e tem nos dado uma surra, nas forças de esquerda até hoje. Está perdendo terreno, mas continua na frente. É só ver quem tem mais compartilhamento, quem tem mais acessos em páginas, quem bomba mais no Facebook, É só ver. São os personagens da extrema-direita, com pouquíssimas exceções. E por que isso ocorreu? Porque eu acho que ela percebeu, ela veio nessa onda neofascista no mundo, veio nesse movimento de guerra híbrida mais complexa, ela percebeu mais rapidamente o papel das redes sociais. E ela se articulou inclusive com os big techs, as grandes corporações da tecnologia de informação. A ação do Facebook com a Cambridge Analytica nos Estados Unidos foi fundamental para garantir a vitória do Trump. Não porque fez campanha do Trump, fez campanha contra Hillary. Muito bem feita, compartilhada, estudando psicologicamente, dividindo em grupos, milhões de pessoas, sabendo a mensagem que precisa ser dada de forma compartilhada, compartimentada, de forma compartimentada para atingir determinado segmento. Então, aqui nós vamos fazer a propaganda de que a Hillary é racista só para o movimento negro. Eu não quero que o movimento negro vote no Trump. Eu quero que o movimento negro não vote na Hillary. E aí eu compartimento,
separo, né? E eu vejo as formas de fazer essa propaganda estimulando o ódio, estimulando o ressentimento, né? Então, a ultradireita se articulou primeiro. Ela percebeu isso e aí essas big tech, né, essas empresas de tecnologia de informação, essas grandes corporações que hoje são as principais, geraram os principais bilionários do mundo, tipo Zuckerberg da vida, né, teve papel, essas grandes corporações tiveram um papel fundamental nessa articulação. Isso ocorreu no Reino Unido, isso ocorreu muito, né? Esse livro Guerra Híbrida descreve muito como foi esse fenômeno na Itália, com Salvini, né? Então, eu acho que esse foi um fator. Se articulou primeiro. Nós demoramos, até quando estávamos no governo, nós não percebíamos isso. Isso ia ocorrendo e deixava solto, né? Então, nós levamos uma surra primeiro do Facebook, depois levamos uma surra de WhatsApp, se bobear, vamos levar outra surra agora de Instagram, né? Estamos levando surras, né? Porque a direita se articulou primeiro. Segundo fator, porque ela venceu essa batalha nesse momento, porque ela jogou muita grana, né? Criou-se a ilusão de que a internet era o reino da liberdade. Foi quando os hackers criaram, tirando do Pentágono, tirando do setor de segurança, do setor militar dos Estados Unidos, um primeiro momento do www. Depois deixou de ser. Hoje, esse campo de batalha é um campo de batalha que exige muita grana, muito dinheiro para patrocinar a página, muito dinheiro para fazer bombardeio de WhatsApp, né, pacotes de mensagem, muito dinheiro, né? Então não é muita grana que circula. Tem um caboclo aí de Santa Catarina, um sujeito que a turma apelidou maldosamente de velho da van, que conhece bem como funciona isso. É muita grana, né? Muita grana que vai nessa disputa nas redes sociais, nessa guerra, né, cibernética, né? É muito dinheiro, né? O velho da van está para ser, tudo indica que na próxima semana, ele vai ser convocado para depor, né? Possivelmente, ele que é todo metido a corajoso, vai pedir, ele que adora falar mal do Supremo, vai pedir um habeas corpus para o Supremo para ficar em silêncio, porque esse tem muita coisa para falar. Aquele cara que tem um nome bem apropriado, Corona, que é o dono dessa Smart Fit, né? Esse outro do hambúrguer, do Madeiro, né? Essa Lupen burguesia, né, investiu muita grana nessa área. Então, acho que esse é um segundo fator. E tem um terceiro fator que explica por que a ultradireita está na frente da gente nessa área, que é a própria linguagem das redes sociais, que é a linguagem do instantâneo, né? Que é a linguagem do imediato, é a linguagem do emocional. A ultradireita não vacila em utilizar essa linguagem, por isso que esse é um terreno muito fértil para mentiras, que agora estão batizadas com o nomezinho bonitinho de fake news, né? É um terreno apropriado para mensagens do ódio, né? Facebook ganha muita grana com mensagens do ódio, né? YouTube ganha muita grana com mensagens do ódio, né? Esse é um terreno próprio para isso. Essas mensagens se espalham rapidamente, coisas curtas, memes, vídeos, né? Não é para pensar muito, né? Ao contrário, é para não pensar, é para ter reações automáticas, instintivas, selvagens, né? Animalescas, com todo respeito aos animais irracionais. É só porque tu pediu para avisar com 20, mas tá ótimo. Tá, não, mas vou acelerar para terminar. Espero não estar cansando demais. Então, por isso a ultradireita saiu na frente. Esse é um pouco o diagnóstico que eu faço. Alguém podia falar, pô, bicho, você foi convidado para um bate-papo à noite, podia estar sendo regado a vinho se fosse presencial e não virtual, só para dar notícia ruim. Não é só notícia ruim, esse é o diagnóstico. Gramsci dizia que era preciso ser pessimista no diagnóstico e otimista na vontade de mudar, né? Rigoroso no diagnóstico e otimista na luta, né? Então, esse é um pouco o diagnóstico que eu faço. Espero estar totalmente equivocado. Por favor, me ajudem a tirar esses maus pensamentos da cabeça, né? Mas isso é o que levou a ultradireita a isso.
há resistência, há muita resistência, não só no terreno virtual, há muita resistência na luta dos trabalhadores. Você vê, o trumpismo parecia uma onda neofascista avassaladora nos Estados Unidos, juntou crise econômica, mas principalmente negacionismo na pandemia, né, que é uma das características do neofascismo, é o negacionismo, né, o anticientificismo, é o anti-intelectualismo. Né, o trumpismo foi derrotado, tentou até a última hora resistir, né, jogou para uma invasão no Capitólio, não brincou em serviço, não. É bom não se desarmar diante dos fascistas, eles vão para o tudo ou nada. Né? Mas o trumpismo foi derrotado, e foi derrotado a partir das ruas, não foi derrotado na urna, não. O trumpismo foi derrotado pelo movimento antirracista, né? Pela explosão de revolta, né? Movimento negro, né? Da sociedade estadunidense, juntando negros e brancos, contra o racismo, um movimento poderosíssimo nos Estados Unidos. Produziu a derrota. Mesmo aqui na América Latina, nós estamos vivendo uma situação muito difícil na América Latina, de muitos reveses. Né? Então, nós tivemos golpe em Honduras, golpe no Paraguai, depois golpe no Brasil, depois golpe na Bolívia. Nós tivemos derrotas eleitorais na Argentina, no Chile, no Peru, né? Nós estamos resistindo. E nós vamos revertendo esse cenário. Né? Vide o resultado da Argentina, vide o resultado da Constituinte no Chile, vide o resultado agora do professor Castilho no Peru, não é isso? Nós estamos revertendo. Eu acho que é o que vai sinalizando, inclusive, para o Brasil, se o processo for um processo de razoabilidade democrática. Se, não está dado ainda. Então tem muita resistência. E tem resistência também no terreno da internet, nesse campo de batalha. Nós também vamos aprendendo. Né? Eu acho que por isso que eu volto a dizer, otimismo na luta. Né? Nós vamos aprendendo, nós temos feito belas experiências. Né? A Luda aí falava do início do movimento de blogueiros. O início do movimento de blogueiros, nos anos 2000, era uma coisa ainda individual, com pouquíssima estrutura. Hoje, você tem, já deixaram de ser blogs, são sites de correntes progressistas, com pensamentos diversificados, florescem mil flores, não é isso? Não quer dizer que eu concorde com tudo, né? Mas você tem hoje sites desse campo que fazem uma disputa pau a pau, até com sites da mídia tradicional. Então você pega aqui, eu não vou citar os números, né? Mas você pega aqui sites como 247, DCM, Revista Fórum, GGN do Nacife, Carta Capital, né? São sites hoje de milhões de acessos. Né? Sites que disputam, né? Disputam com sites da mídia tradicional e passam a disputar, né? Também pelo YouTube, por canais, passam a disputar com a ultradireita. Eu acho que a gente vem aprendendo, inclusive, a fazer ocupação de redes. Né? Tem sido muito investido em formação, está se formando uma galera jovem, muito legal nesse sentido, muito antenada, muito ousada, muito criativa, muito talentosa. Né? Tem sido feito coisas muito bonitas. Eu pego aqui do ponto de vista prático, do ponto de vista de oficina. Você pega agora mesmo, a Fundação Perseu Abramo fez um curso de redes sociais, que é um primor o curso, pegando todas as ferramentas de WhatsApp, a Instagram, né, vídeo, como edita, como deixa de fazer, né, monitoramento de rede, negócio impressionante, é um baita curso, é um instrumento poderosíssimo, curso bem dado, bonito, né, do ponto de vista prático, em termos de oficina mesmo. Então, nós estamos também avançando, está se formando muita gente nova, né? Mas nós vamos precisar investir muito mais, né? Porque esse terreno é um terreno decisivo. Né? Hoje, redes e ruas jogam um papel decisivo se alguém estiver pensando em urnas. Redes, ruas, urnas. Redes, ruas, urnas. Né? É casar essa ação. Né? Isso vai exigir muito mais investimento, vai exigir estar muito antenada para as mudanças em curso. Né? Uma ferramenta que hoje é a principal, amanhã deixa de ser a principal. Né?
um formato que hoje a gente está usando mais, daqui a pouco já não usa mais, né? São coisas que vão modificando, né? Para batalhas que serão muito duras, né? Eu acho que nós tivemos, daí a minha alegria de estar aqui trocando ideia, queria ouvir, né? Por essa experiência do 3C, né? 3C, porque nós vamos ter que investir muito nessa área, né? Inclusive para a batalha do ano que vem. Essa batalha do ano que vem vai ser uma batalha em que redes e ruas vão jogar um papel determinante para a definição do futuro do Brasil, né? Se o Brasil se atola de vez no neofascismo, e aí vai ser muito pior, ou se o país tem um processo de reconstrução. Eu estou brincando que não é nem de reconstrução, é quase de ressurreição nacional, porque o país está sendo assassinado, né? Essa necropolítica bolsonariana é de assassinato, né? Então, nós vamos precisar de um processo de ressurreição nacional, né? E aí, então, a importância de estar trabalhando bem essa questão das mídias alternativas, das redes sociais, dos mandatos, né? Para essa batalha que está em curso já, mas que vai se intensificar ainda muito mais no próximo ano. Acho que era isso, não sei se deu os 30 minutos. Ponto final, desculpa a chatice.